Olá, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live de hoje, uma live histórica para a cidade de Itapecerica da Serra. Hoje nós vamos começar a nossa primeira sabatina dos empresários com os candidatos a prefeito de Itapecerica da Serra. Quero dar meu boa noite aí a todos os amigos, participantes. Daqui a pouco vamos chamar aí o nosso primeiro candidato para a gente iniciar a nossa sabatina. Enquanto isso, galera, eu vou pedindo que vocês peguem esse aviãozinho aí, ó, e enviem para todos os amigos de vocês, convidando para participar dessa live, que é uma live histórica. Não deixe de participar, não deixe de convidar a família, os amigos. No final da live, nós vamos abrir para as perguntas do público, para as perguntas dos que estão acompanhando a nossa live, onde nós temos uma equipe de apoio que vai estar selecionando aí as perguntas para a gente estar formulando aqui ao candidato. Deixa eu ver se o candidato já entrou aqui para fazer a ligação para ele. Hoje nós vamos conversar com o Erlon Chaves, que no sorteio foi o primeiro candidato que foi sorteado para participar do primeiro dia, né, da nossa live. Vamos ver se ele já entrou aqui. Ainda não entrou. Espera aí que eu acho que agora ele entrou. Vamos lá. Vamos fazer a ligação. Opa, olá, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Erlon? Quero agradecer ao candidato por ter aceitado o nosso pedido, dar as boas-vindas a ele. E gostaríamos, candidato, antes de nós começarmos a nossa sabatina, de falar um pouco sobre o SEIS, né? O que é o SEIS, né? O SEIS é uma associação de empresários, uma câmara de empresários que nós criamos em Itapecerica da Serra, que tem um propósito de unir os empresários de troca de experiência para melhorar a vida das pessoas. Então, desde que o SEIS foi criado, nós já tivemos vários eventos, várias ações que trouxeram resultados importantes para a cidade. Desculpa, quando foi criado? Em 2017. 2017. Você está me escutando bem? Estou te ouvindo bem. Galera, você pode dar um feedback para nós aí, se está chegando bem aí o som do Erlon, se está chegando bem o meu som, nosso áudio, nosso vídeo. Por favor, dê um feedback para nós aí, se está tudo ok. Eu acho que está tudo bem, Erlon. O pessoal aqui está dando boa noite. Só uma pergunta, quanto tempo de existência tem o SEI? Quanto tempo? Foi criado em 2017, Erlon. 2017. Depois você dá uma olhada aí na nossa página, nós temos aí todo o histórico da criação da Câmara. Muito bem. Eu gostaria, antes da gente começar, dar mais um aviso, que é o seguinte, um aviso sobre a situação oficial de cada candidato. Somente a título informativo, o SEIS não tem a função de verificar a situação oficial do candidato, para ter conhecimento se foi deferido ou indeferido sua candidatura. Caso sejamos notificados oficialmente, o SEIS comunicará através das redes sociais. Tá ok, galera? Eu gostaria agora de apresentar as regras e orientar o candidato. Candidato, o SEIS preza muito pela ética e transparência, razão pela qual existimos. Portanto, pedimos que os adversários políticos não sejam citados durante a entrevista. Nosso desejo é que o candidato apresente propostas reais de governo para que o eleitor tenha clareza na tomada de decisão do seu voto. Agora eu vou explicar como vai funcionar as perguntas e as respostas. Para cada pergunta que eu fizer ao candidato, você terá 2 minutos para responder. Caso eu faça algum comentário, alguma réplica, você terá 1 minuto para comentar a minha réplica, quando houver a réplica. Ok, tudo bem? Tudo tranquilo? Podemos começar? Vamos. Perfeito. Candidato, eu gostaria que você se apresentasse agora, falasse um pouco sobre o seu currículo, sua história de vida, sua experiência, experiência de vida, experiência em gestão pública,
tudo que o candidato puder falar sobre a sua experiência e o seu currículo é bem-vindo nesse momento. Fique à vontade. Bom, a minha candidatura ela não é uma candidatura aventureira, né? Não amanheci e falei, hoje eu vou disputar a prefeitura da cidade de Itapecerica da Serra. Isso é uma construção, acredito eu, desde a minha juventude dentro da minha cidade, Itapecerica da Serra, sou itapeciricano, nascido e criado aqui. Então eu tenho uma visão histórica da cidade e, inclusive, me levou a me formar em História. Então, eu sou graduado e pós-graduado na área da educação, né? E eu estou indo para a minha 9ª eleição. Eu já disputei 4 eleições para prefeito de Itapecerica da Serra. Em 2012, teoricamente, fomos eleitos, discutimos judicialmente e assumi essa prefeitura por 36 dias. Então, dos candidatos que aí estão, somente eu e o atual governo tem uma experiência da máquina administrativa. Óbvio que o candidato que aí está como prefeito tem uma experiência maior, mas eu pude, nesses 36 dias, com uma equipe que eu formei, eu consegui entender um pouco por dentro como é que funciona a máquina administrativa. Então, hoje eu tenho a certeza absoluta que eu não sou um aventureiro. Eu tenho bases para discutir os problemas da cidade de Itapecerica da Serra. Perfeito, candidato. Muito obrigado, então, candidato, pela sua apresentação. Vamos, então, iniciar as perguntas. Candidato, essa pergunta aqui, a primeira pergunta que eu vou fazer é relacionada à geração de empregos. Para eu falar sobre... Só um momento, candidato. Só um momento, por favor. Só um momento aqui. Estou recebendo aqui uma orientação da nossa equipe. Só mais um momento. Muito bem. Só trocamos aqui, atualizamos aqui o painel. O tema, candidatos, é empresários. No seu mandato, qual seria a sua real preocupação com os empresários de Itapecerica, visto que os mesmos são responsáveis pelos empregos, pelos impostos e outros afins? Acho que esse é o principal problema da cidade de Itapecerica da Serra, que todos vão discutir de forma romântica, olha, vamos gerar emprego, etc, etc, totalmente desvinculado da realidade. Até porque, depois da pandemia, a situação econômica ela mudou totalmente, né? Nós temos uma situação no campo nacional que é o chamado tripé da economia. Então, nós temos lá o câmbio flutuante, nós temos as metas fiscais e as metas de inflação. Quer dizer, um bom administrador no campo federal tem que ter essa visão desse tripé. E numa cidade como Itapecerica da Serra, que é uma cidade histórica, isso é muito importante frisar, ela é uma cidade histórica, é uma cidade que foi fundada em 1562. É uma cidade que tem uma emancipação política a partir de 1877. E de lá para cá, o que foi Itapecerica da Serra e o que está sendo Itapecerica da Serra hoje? Pois bem, toda e qualquer discussão sobre geração de emprego ou situação do empresariado passa por um tripé também, que ninguém quer discutir isso, que é a lei de zoneamento. Esse é um fator importante, até para dizer se aqui vai ser comercial, se vai ser residencial, se vai ser industrial. Então, a lei de zoneamento é importantíssima. O plano diretor, que ninguém até hoje discutiu de fato o plano diretor da cidade. Tá? E a lei de mananciais, que o município é 100% de mananciais, embora essa legislação ela dependa, né, dos deputados estaduais, mas um prefeito interessado no crescimento da cidade, sustentável, é óbvio, ele vai fazer esse intercâmbio com os deputados. Nós temos que entender que a Embu das Artes, que é uma cidade que saiu de Itapecerica da Serra. Embu é filho de Itapecerica da Serra, como Taboão, Juquitiba, São Lourenço, etc. Essas cidades que se emanciparam, até São Lourenço, que é a última cidade, 1992 para 93, ela emancipou, ela está tendo um crescimento candidato, melhor do que a nossa. 10 segundos para só encerrar a resposta.
Bom, então se não discutir lei de zoneamento, plano diretor e a lei de mananciais, é conversa furada no nosso município. E essa é uma discussão muito delicada. Ok, candidato. Obrigado pela sua resposta. Próxima pergunta, candidato. Geração de empregos. Como o candidato pretende resolver o problema de emprego, trabalho em nossa cidade, pois hoje as indústrias que tínhamos foram embora para outros municípios. E aqui não vemos nenhum incentivo para novas empresas se estabelecerem. Hoje não temos emprego para os munícipes, principalmente para os jovens. Então, isso cai onde eu lhe falei, você esbarra nas barbas da lei. Não adianta que eu prometer, vamos abrir a cidade amanhã, sendo que nós temos uma lei de mananciais, o plano diretor faz anos que não se discute, a lei de zoneamento você não sabe. Por exemplo, nós temos aqui no Jardim Itapecerica, nós temos praticamente um parque industrial ali, você tem vários galpões, e como é que está a situação desses galpões? Aluguéis, aluguéis e aluguéis. Então, quer dizer, nós temos um espaço, um dos espaços. Essa é uma cidade de logística. Né? Nós temos aí a BR-116, tal, que dá para nós discutirmos também, assim como o Embu das Artes está fazendo, só que o Embu reduziu a lei de mananciais, se eu não me engano, para 52%. Tá? Então, reduziu. É uma outra discussão. Mas nós podemos discutir a questão de logística. Nós podemos discutir, por exemplo, essa área, que na minha avaliação é uma área industrial, que está ali pronta, os galpões todos para alugar, porque não tem incentivo. É uma cidade que ela cresceu de gente, mas não de incentivos àqueles que querem montar alguma coisa. Quer dizer, o que tange ao município, aos impostos municipais, nós vamos discutir isso, inclusive zerar. O importante é que o comerciante, o cara que montar qualquer coisa aqui, ele empregue gente da cidade. É essa a discussão. Nós temos um problema seríssimo aqui, que são os fiscais, que é o tal da propina. Então, nós temos que combater isso. O empresário não quer saber de propina. O empresário quer saber o que ele vai ter em troca, até para ele oferecer a questão dos empregos. Então, nós temos que discutir com muita seriedade a situação da Itapecerica da Serra, que nesses últimos anos, empresas como a Natura, que gera ICMS para o nosso município, né? Transroll, entre outros, foram embora. 30 segundos, candidato. Ainda tenho 30 segundos? 30 segundos para concluir a sua resposta. Bom, basicamente é isso. Nós vamos dar incentivos, sim, coisa que esses governos não têm a preocupação, porque tem pensamento pequeno, tá? Então fica preocupado com propina daqui e ali. O empresário precisa ter estradas boas para circulação de mercadoria, horários. Quer dizer, tem que ter uma infraestrutura para receber esse comerciante e também a contrapartida contrate gente da cidade. É isso que nós temos que discutir. Mas, candidato, provavelmente todos os empresários da cidade sabem desse impedimento, de certa maneira, né, que a lei dos mananciais, o senhor sempre coloca, né, na segunda pergunta também o senhor colocou essa dificuldade. Mas deve existir outras maneiras, outras formas de estar resolvendo esse problema de emprego. Não só focando nessa questão da desculpa da lei de proteção manancial. De que maneira o senhor acredita que poderia gerar outras ideias, outras formas de estar tentando encontrar uma saída para esse problema? Então, nós temos um pensamento provinciano ainda, lamentavelmente. É um pensamento provinciano. Quer dizer, tem pessoas aqui que não querem que a cidade cresça e tem que ficar centralizado. Nós temos que descentralizar essa cidade. Né? Por exemplo, você vai na região do Jacira. Eu acredito que tem de 90 mil pessoas para lá. Por que as pessoas não vêm para o centro comprar e vão para São Paulo? Nós temos mais de 90 mil pessoas que são consumidores de onde? De São Paulo, pô. Por quê? Porque o transporte, bem ou mal, é mais próximo. É uma outra discussão que eu quero fazer aqui, que é a concorrência no transporte. Nós temos que ter transporte para centralizar essa cidade. Essa cidade não tem um terminal de ônibus, eu estou propondo 5. Essa cidade não tem circulares. Então, ela é uma cidade que ela está centrada aqui, no alto da montanha, e ninguém quer descentralizar. A região do Jacira não tem um banco, não tem um correio. Quer dizer, como é que a cidade vai crescer, vai se desenvolver, se ela está só nesse miolo? Por outro lado, como estou lhe falando,
Você tem uma área aqui no Jardim Itapecerica com vários galpões, e por que esses empresários não se estabelecem no nosso município e acabam indo para outros municípios que oferecem melhores condições? Nós temos que discutir dessa forma. Como que nós vamos gerar? Depois nós temos uma mão de obra que não tem qualificação. Essa é uma realidade. Nós não temos nenhum curso profissionalizante, estou falando curso profissionalizante de verdade. Não é ali o cursinho de tricô. Não é isso que eu estou falando. Não que não deva ter. Mas nós temos que ter o curso vocacional para a área que ele vai atuar no município. Né? E a lei de mananciais não é um empecilho. Eu não coloco a lei como um empecilho. Eu estou falando que a lei encerrou o tempo aí da réplica. Vamos para a próxima pergunta. Candidato, no ano de 2000, agora impostos, tá? Vamos falar sobre impostos agora. No ano de 2019, tivemos um aumento expressivo na cobrança de imposto especial IPTU, que o senhor deve ter recebido também, em especial o IPTU. Estamos vivendo um momento no Brasil em que os gestores deveriam assumir o papel de buscar alternativas para reduzir os impostos à população, ao invés de aumentá-los. Como você pretende conduzir essa questão se eleito? Essa é uma outra discussão também, que é uma demagogia de todo mundo. Né? O IPTU, vocês me desculpem, mas ele significa aí 5% a 6% do orçamento do município. Para com isso, IPTU. Essa é a discussão que eu vou fazer enquanto prefeito. Deixar muito claro para a sociedade itapeciricana. E outra coisa, o cidadão, ele paga os impostos. O problema nessa cidade é que não tem benefícios. Não adianta você pagar o seu IPTU, que representa 5% ou 6% do orçamento da cidade, e lembrando que a cidade, eu vou fazer o orçamento aqui de 2019, tá? Porque é um ano fechado. É 499 milhões de reais. Esse ano deu uma quedinha, se eu não me engano, 484 milhões, por causa da pandemia, etc. Mas tudo bem. A nossa receita é de 500 milhões por ano. Candidato, desculpa, acho que está tendo Está dando um retorno aí de alguma ligação, não sei. Isso, agora sim. Não insultou, né? Pode continuar. Pode continuar, já resolveu. Bom, nós temos uma receita de quase 500 milhões. Isso significa 2 bilhões por ano na cidade de Itapecerica da Serra. Então, quanto foi que o senhor falou? Desculpa, você pode repetir a receita mensal? Vou falar para você a receita de 2019, porque é um ano fechado. Eu não vou nem discutir a de 2020, porque ainda vai fechar. Tá? A de 2019, se você entrar aí no Facebook ou na internet, vai ver lá. 499 milhões de reais. Então, o município ele tem uma arrecadação boa, não é ruim. E todo empresário sabe que é uma questão de entrada e saída. A nossa vantagem é que nós já sabemos o montante de dinheiro que nós temos. Esse dinheiro ele é mal administrado. Então, mais uma vez, a questão não é o aumento do IPTU, até porque estava atrasado aqui, eles têm uma fórmula maluca lá, que eu particularmente não consigo entender aquela fórmula lá. Mas, enfim, as pessoas pagam seus impostos. O problema é que não tem benefício. Você sai na sua rua, tem um buraco, você anda na sua calçada, tem um poste, você não tem o recolhimento de lixo adequadamente, enfim, você tem todo o problema. Você tem bairros como Santandélia, por exemplo, que não tem uma padaria, não tem um açougue. Quer dizer, um município que quer desenvolver, ele tem que ter num raio, pelo menos de 200 metros, um açougue, uma padaria. Tá? Isso não acontece. Um ponto de ônibus. O bairro de Santandélia e Santa Amélia, por exemplo, que fica ali na BR-16, esses bairros sofrem. Eles têm que andar até a BR. 20 segundos, candidato. Então, nós temos 20 um problema de infraestrutura. Desculpa, não estou escutando. 20 segundos para encerrar a sua resposta. Mais uma vez, a questão de impostos, o nosso governo vai discutir, isso não é problema para nós, porque nós temos uma receita de quase 500 milhões. E as pessoas pagam seus impostos, os empresários também pagam seus impostos. O que eles querem é o retorno, o benefício. E se isso não ocorrer, aí fica essa discussão mesmo, olha, aumentou e tal. Impostos vai ter que ter, é óbvio, mas nós vamos ter que rediscutir e a questão do benefício. Candidato, o senhor sabe hoje quantos por cento a prefeitura depende de receita externa para funcionar, para se manter? Praticamente tudo. Tirando 6% de impostos daí, é uma cidade que perdeu o ICMS, porque o forte de uma cidade é a arrecadação do ICMS. Se ela perde uma Natura da vida, quantos milhões foram ali? Então ela depende de fora, isso é óbvio.
né? E o IPTU é uma arrecadação interna, e outras arrecadações ISS e tal, mas ela depende, em sua maioria, do montante que vem do governo federal e estadual. União Federal e Estadual. Independente da nossa receita aumentar por conta de impostos, como o ICMS, nós temos claro que o nosso município tem 500 milhões. Agora, um município que gasta a metade desse dinheiro em salário é um problema, é aquilo que eu te falei, as metas fiscais, meta de inflação e câmbio flutuante, é isso que o governo federal tem que analisar, e nós aqui também temos. Qualquer empresa, vocês são empresários, sabem muito bem disso, se investir 50% em salário, vocês vão falir. Agora, por que o município investe 50%, que é a lei de responsabilidade fiscal? Como é isso? Perfeito. Candidato, vamos para a próxima pergunta. O senhor acabou de falar aí a questão de funcionários. Hoje, eu acredito, talvez pela última vez que eu acessei o portal de transparência, se eu não me engano, acho que tinha 2.700, quase 3.000 funcionários a prefeitura atualmente. A pergunta é, com quantos funcionários nomeados o senhor pretende governar? Qual seria o critério de escolha de um nomeado? São 3 perguntas, tá? Quantos funcionários nomeados o senhor pretende governar? Qual o critério de escolha desses nomeados? E qual ação que poderá ser tomada pela prefeitura para reduzir os custos da máquina pública? Bom, aliás, eu sou o único que pode falar sobre isso e que sofri represálias de todos os setores, da Câmara dos Vereadores, de populares, etc. Eu sou o único vivo candidato que posso falar que tem que reduzir. Né? Eu reduzi em 36 dias. Isso é experiência, não ouvi dizer. 36 dias. Nós tínhamos 400 cargos comissionados. Eu pedi para cortar 50%. Por que você não cortou 100%, Erlon? Porque nós tínhamos, por exemplo, o correio funcionando. Se você corta todo mundo, o correio vai ficar sem funcionar. Então, tinha pontos estratégicos que você não podia, a junta militar, por exemplo, você não podia cortar. Então, nós reduzimos 50%. Então, foram quase 200 pessoas embora, que era do governo anterior e tinha que enxugar a máquina, porque eu tenho outros projetos, como, por exemplo, o uniforme escolar, que tem que dar o cheque educação para o pai ou para a mãe comprar o uniforme escolar. Da onde vem esse dinheiro? Do enxugamento da máquina. Os funcionários da prefeitura, 2.700 ou 3.000, um número específico eu não tenho e acho que nem você vai ter. O que o senhor acha desse número atualmente? Não, eu acho que o número, pela extensão territorial da cidade, uma cidade tem mais de 100 bairros, tem 3 regionais que eu quero transformar em subprefeitura, não está ruim. Estou falando de funcionários efetivos. Na verdade, a prefeitura ela caminha sozinha. Os funcionários efetivos trabalham bem. Eles levam a prefeitura. O problema da nossa cidade é o entrave político. É uma ciumeira também, são secretários totalmente despreparados. E aí eu falo que eu também sofri, porque eu trouxe algumas pessoas, não foram todas, de fora, por exemplo, na área de finanças. Quem é que ia somar comigo aqui na cidade de Tapicerica da Serra? Não tinha, ninguém se apresentou. Tive que trazer pessoas de fora, sim, da área de finanças. Foi onde que nós conseguimos, inclusive, controlar a questão da responsabilidade fiscal. Porque iria chegar... 20 segundos, no final de abril, iria chegar em agosto em 52% do orçamento. Quer dizer, já estava pré-estabelecido pelo governo anterior. Então, nós tínhamos que ter uma boa equipe, ainda bem que eu tinha um pessoal preparado. E fui, inclusive, metralhado por conta disso. Olha, você trouxe pessoas de fora, eu trouxe pessoas competentes. E falaram assim, você trouxe pessoas de Santana de Parnaíba, trouxe pessoas de fora. Sabe quem é Santana de Parnaíba? A 4ª cidade de arrecadação. Então, eu trouxe pessoas que têm experiência da 4ª cidade de arrecadação. Falar mal de Santana de Parnaíba, aqui as pessoas falaram, é uma idiotice, porque é a 4ª cidade de arrecadação. Eu trouxe os melhores. Perfeito. Erlon, vamos continuando aqui nossa entrevista. Vamos falar um pouco agora sobre investimentos. Né? Eleito, qual que seria a proposta para aumentar investimento na cidade? Sabendo que a arrecadação do município é precária, a gente acabou de ver isso daí, não tem recursos e agora muito pior em razão da crise diante da pandemia. De onde virão os recursos? Eu vou questionar do senhor e da sua organização e de todos aqueles que falam que Tapicerica da Serra tem uma arrecadação precária. É engano. Precário talvez tenha São Lourenço,
que é 3, 4 vezes maior que a cidade de Itapecerica da Serra territorialmente, e tem 30 mil habitantes. Aí lá você pode até falar. Agora, Itapecerica da Serra, me desculpem os que falam que tem pouco dinheiro, porque 499 milhões, na minha opinião, ele é o dinheiro suficiente para trabalhar. É o dinheiro que nós já sabemos que temos. O problema é que essa cidade ela é cara. Ela é cara para todo mundo. Você quer abrir um comércio, você paga um monte de coisa. O aluguel aqui é caro em relação a São Paulo. O metro quadrado aqui é caro em relação ao estado de São Paulo. Tudo é caro nessa cidade. O que nós temos que buscar é um bom senso e um consenso em relação a isso. Não, senhor. Itapecerica da Serra tem 500 milhões por ano. Não tem pouco dinheiro, não, senhor. Itapecerica tem dinheiro, dá para fazer investimento, sim, em setores básicos, como educação, como saúde, esporte, lazer e etc. A cidade tem recursos. O que está faltando é uma administração. 50% é para pagar funcionários. Mas não é o cara que limpa a rua. É cargo comissionado, que a pessoa nem vem na cidade de Itapecerica da Serra e ganha 5, 6 mil reais. Né? O governo pode até vir aqui e falar a mil maravilhas, que fez o que fez com o dinheiro que tinha. Mas não, senhor. A realidade é outra. Esse município ele tem dinheiro, o problema é que o dinheiro não é investido adequadamente. Outra coisa, essas empresas que aqui estão, que fazem parte da gestão aí, que são as terceirizadas, nós temos que combater isso. Nós gastamos dinheiro horrores com a coleta de lixo. Hoje nós gastaríamos a metade com essa empresa se nós tivéssemos os nossos caminhões e os nossos profissionais. É assim que nós vamos enxugar a máquina. Então, a empresa de lixo, por exemplo, é um exemplo. Nós gastamos aí de 18 milhões a 20 milhões com ela. Se os caminhões fossem nossos, se os funcionários fossem nossos, porque nós temos ainda funcionários que foram concursados como catadores aí, como colhedores do lixo. Enfim, nós teríamos uma redução de 50%, pô. Então, essas empresas que prestam serviço, muita coisa o município poderia fazer. Agora entrou nessa onda da terceirização, então nós pagamos tudo. Por exemplo, nós gastamos uma fortuna com carro alugado. Todos os carros que servem à prefeitura no setor de educação e saúde são alugados. Pera Elon, lá. 20 segundos, Elon, para concluir. Pois não. Elon, depois a gente pode verificar aí a questão das receitas, mas eu imagino que você deve estar pegando a receita de dezembro, né? Porque de dezembro é sempre muito maior que as dos meses anteriores. Mas, enfim, não tem problema. Vamos seguir aqui. Todos os candidatos falam sobre aplicação na saúde, na educação e segurança de forma geral, com grandes críticas e muitas promessas que, com certeza absoluta, não serão cumpridas, pela falta de recursos e pelo próprio desconhecimento do orçamento da prefeitura e da arrecadação. Sendo eleito para o próximo mandato, você tem conhecimento da real situação financeira e como obter esses recursos? Serão possíveis a obtenção e aplicação nessas áreas? Eu vou falar, acho que eu não fui bem claro. Está muito claro que eu peguei o orçamento de 2019, porque é um ano fechado. Eu não vou pegar o orçamento de 2020 e nem o de 2021, que está em torno de 484 milhões. O de 2019 está em 499 milhões. Tá? Se eu estou enganado, alguém me corrija. De 2019. Naquele ano, foi investido 44 milhões na saúde. Isso representa de 9% a 10% do orçamento. O que diz a lei complementar de 2012? Que o investimento é de 15%, no mínimo, da saúde. Então, no ano de 2019, o governo investiu 44 milhões, isso representa 10%, só que a lei está dizendo que é 15%. Não sou eu que estou dizendo, é a lei. Que é 15%. Seria, então, 78 milhões de reais. Tá? 78 milhões. Então, o município deixou de investir. Se o governo administrou mal o dinheiro, é um problema dele. Estou falando meu governo. Nós não vamos fazer isso. Vamos aplicar a lei. A lei é clara. É 15% do orçamento. Ponto final. 34 milhões, ele deixou de investir. Quando eu falo que tem um hospital, que tem que ter um hospital municipal na cidade de Itapecerica da Serra, eu estou falando com base. Eu não estou falando com achismo. Nós somos uma cidade que vai chegar a quase 200 mil habitantes. Nós estamos hoje em torno de 175 mil. É necessário um hospital municipal. É no hospital que se faz a cirurgia, não é na unidade básica. Porque os adversários dizem que tem que melhorar a unidade básica. Está errado quem está falando isso. Nós temos que auxiliar o hospital regional. E quando eu falo que vou gastar 100 mil ou 150 mil por leito,
e eu estou propondo 120 leitos com 20 UTIs, nós estamos falando aqui um gasto que é possível e pautado numa experiência que eu estudei de 2015, que foi gasto 100 mil por leitos no Hospital Municipal em Brasília. 20 segundos, candidato, para encerrar a resposta. Eu estou com a garganta inflamada e tal, e eu não estou conseguindo... Não estou gritando, não. Quero agradecer o senhor por ter vindo à nossa batida mesmo com esses problemas aí na garganta. Eu imagino que não deve estar sendo muito fácil para o senhor, mas ainda assim agradeço pela sua disposição. O senhor tem mais 10 segundos para concluir, caso o senhor queira utilizar. Nós temos que resolver o problema da saúde municipalizando. Se tivesse feito o hospital municipal, como eu falei lá atrás, nós teríamos auxiliado muitas pessoas que morreram de coronavírus. Porque o coronavírus você tem que ter a UTI. Ficou contaminado, é UTI. E nós não temos UTI, não tínhamos UTI, porque o hospital regional aqui já estava superlotado. Então, nós temos que ter um hospital municipal. É necessário. Pessoas que precisam fazer o tratamento do câncer, hemodiálise, têm que ir para São Paulo, porque nós não temos um hospital. Nós temos receita para o hospital. Pelo amor de Deus, 15% do orçamento de 500 milhões vai dar em torno aí de 78 milhões na saúde. Por favor. Obrigado, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Senhor candidato, se andarmos pelos calçamentos da cidade, em especial nas áreas de maior circulação de pedestres, não existe nenhuma ação pública que se preocupa com a mobilidade dos cadeirantes e pessoas portadoras de necessidades especiais, por falta de manutenção das calçadas. Se eleito, o que o senhor fará a respeito? Bom, você está sendo até otimista, né, meu? Em falar que tem calçadas na cidade. Parabéns, mano. Né? A cidade que eu conheço... Não foi eu que falei, foi o empresário que fez a pergunta. Então, fala para ele que ele está sendo otimista. Eu também concordo com o senhor. A cidade que eu caminho, e eu vou dar até um exemplo do centro da Tapicerica da Serra, que tem lugares que tem 50 centímetros. Né? Não daria para passar uma cadeira de roda. Né? Tem lugares que tem elevação de 10 centímetros a 15 centímetros. Tem um poste. É isso que eu te falei. Uma cidade, de fato, organizada, ela tem que ser planejada. Nós não temos uma Secretaria de Planejamento Urbano. Isso é necessário. Temos que ter profissionais, arquitetos, engenheiros que, de fato, atuem. Como é que você anda numa calçada que tem um poste, que tem uma árvore? Eu não estou falando que eu sou contra a árvore, mas não tem lógica eu andar. Eu tenho que fazer uma cidade acolhedora, eu tenho que fazer a cidade que o cidadão lá de São Paulo, que quer descansar, que está naquele estresse, ele venha para cá com tranquilidade, ele vai ficar num sítio aqui, porque é isso que eu quero desenvolver na cidade, a questão do turismo também, eu quero que ele fique num sítio, mas que de 200 metros ele encontre uma farmácia, uma padaria, um mercado, um açougue, e que ele ande pela calçada, isso tanto a pessoa com deficiência, quanto a pessoa que não tem deficiência, porque a dificuldade é para ambos. O problema é que o deficiente, de fato, ele fica escondido dentro de casa porque não tem como circular. Então, nós temos que ter uma estrutura de uma secretaria de planejamento urbano. Nós, na verdade, vamos ter que recomeçar tudo. E nós temos um problema que as construções atuais, elas não seguiram recuo. Uma coisa é a construção de 50 anos atrás, outra coisa é ali na Major Teles, que foram construídos prédios agora, de um ano para cá, ele deixou exatamente 1 metro. Uma calçada correta é no mínimo 2. Então, nós temos que replanejar. O centro da Tapicerica da Serra, a Major Teles tem que ser um calçadão. Já falei isso. É até bom para a cidade. Tem que fazer um anel viário. Como que ônibus e caminhão passa pelo centro da Tapicerica da Serra, pelo amor de Deus? Isso não pode acontecer. É uma cidade planejada do tempo das carroças. Vamos falar sobre isso. Verdade, candidato. E uma coisa que eu não entendo, candidato, como é que, por exemplo, cidade como Osasco, eles tiveram umas iniciativas bem legais, por exemplo, de criar um centro comercial onde não entra carro. É uma rua fechada, tem um centrinho ali com as lojas, calçadão. Qual é a chance de fazer algo assim ali no centro de Itapecerica, candidato? Deixar os carros, espaço para os carros estacionarem e uma área somente para o comércio. Calçadão ali, bastante espaço. Foi bom você ter falado do Osasco, porque Osasco é uma das minhas inspirações, até porque eu estudei na Fiel lá e tal, e eu tive muito contato com Osasco, que é uma cidade 2 vezes menor que Tapicerica da Serra e que tem uma população de, sei lá, quase 1 milhão de habitantes. Tá? E tem uma arrecadação fantástica. Então, 2 vezes maior? Um pouco mais, né? Não, é menor. Osasco? Menor.
Não, Osasco maior. Senhor? Itapecerica menor que Osasco. Não, Itapecerica é 2 vezes maior. 2 vezes maior que Osasco. Certo. Tá? E tem Osasco, acho que está quase 1 milhão de habitantes. Não sei, de 600 a 1 milhão de habitantes. Nós temos aí 175 mil habitantes. Então, nós temos espaço para fazer. Nós temos que descentralizar. É que as pessoas entendem Itapecerica como a 15 de novembro, Major Teles acabou. E não é assim. Como eu estou falando, tem que fazer um anel viário em torno da cidade de Itapecerica da Serra. Tá? Tem lugares aqui, como a Manuel de Castro, ali, que é da Plantita, que tem uma topografia que, inclusive, o governo atual colocou lombada. Quer dizer, onde os caminhões já vêm com embalo, ele tem que parar e, quando passa a lombada, ele fica. Então, quer dizer, nós temos um problema de mentalidade das pessoas que estão fazendo a arquitetura dessa cidade. Ali, aquela topografia, por exemplo, tem que tirar aquilo ali. Você tem ferramentas hoje da construção civil que dá para fazer. Nós vamos ter que fazer alguns viadutos na cidade de Itapecerica da Serra. Aí você vai falar assim, pô, é futurismo. Não, é necessário. Vai ter que fazer um anel viário em torno do centro, sim. Nós temos que pensar grande. Outras cidades têm viaduto, outras cidades têm túnel. Por que nós não podemos discutir isso? Nós temos que ter entradas e saídas da cidade. Agora já se viu, só tem a 15 de novembro e a Armando Salles como principais. O pessoal vem de Embu-Guaçu, de vez de passar ali pelo antigo frigorífico, que é atrás do frigorífico, poderia cortar e já ir direto lá para Armando Salles, ele tem que passar pelo centro. E se ele vem de São Paulo, ele tem que passar pelo centro para ir para o Embu-Guaçu. Está errado. É só fazer uma via lá atrás e nem precisa destruir nenhuma casa, porque é uma área grande, só desapropriar. São coisas básicas que nós temos que fazer. Perfeito, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Senhor candidato, a circulação de caminhões pesados na área central da cidade gera lentidão e destrói o asfalto, o que poderia diminuir muito a necessidade de investimentos em recapeamento se fossem direcionados em vias alternativas. Qual o seu plano para mudar essa realidade? Vou te dar um outro exemplo. Os caminhões que estão vindo da BR-116, Curitiba para São Paulo, se entra em Itapecerica da Serra, ele já pega um morrão ali, que é uma continuidade da Armando Salles, que vai lá para Santo Amaro. Ao passo que poderia ir pelo bairro do Sampaio, que vai sair lá no São Marcos, inclusive é plano. Agora, é óbvio que você vai ter que fazer algumas desapropriações. E aí vai vir o pessoal, não pode, que não sei o quê, etc. Então, você não quer que a cidade cresça. E muitas casas estão construídas irregularmente dentro do córrego. Eu tenho que falar a verdade. Né? Construir um monte de casa próximo do córrego. Esses locais poderiam... Ali, eu estou falando da principal entrada. Poderia fazer pelo Sampaio uma estrada firme. Né? Nós temos a estrada do Ita. Quer dizer, nós temos os espaços para fazer. O que está faltando aqui é planejamento. E não, esse negócio de caminhão passar pelo centro já era. Não vai passar mais. Nós temos que fazer as alças internas da cidade. Né? As principais entradas, como aqui a Armando Salles ou a 15 de novembro, né? Temos que rediscutir isso e fazer o anel. Tem que fazer um anel viário. Para isso, você tem que ter uma secretaria de planejamento profissionais. E buscar os recursos com o governo federal. Qual é o problema? O problema da cidade é que você não tem profissionais técnicos que não fazem projetos. Nós perdemos muitos projetos aqui na cidade de Itapecerica da Serra porque você não tem profissional. E aí o governo federal, o dinheiro está lá, é só ir no Ministério da Cidade lá e resolver essa situação. Mas quanto você acha que custaria isso, candidato, para resolver esse problema? Isso não tem como falar. Não tem como falar para você como custaria, porque nós temos que fazer um estudo de campo. Se eu estou falando que nós temos que ir para Brasília, nós vamos para Brasília. Agora, nós temos que partir de algum ponto. Essa ideia de ficar com a síndrome de cachorrinho molhado, que Itapecerica da Serra é uma cidade dormitório, não passa disso, que a gente tem que fazer uma plantazinha aqui. Não, pessoal, vamos pensar grande. É uma área de logística. Nós temos aqui a BR-116, que corta esse Brasil. Nós temos que aproveitar essa BR-116 como área de logística. É isso que vai gerar emprego, é isso que vai arrecadar ICMS. E vai ter que mexer com obras. Agora você tem que ter um prefeito de peito, né, que não tenha medo de fazer um projeto arrojado, como, por exemplo, ali no Rampas, vai entrar uma via e vai cortar ali um Sampaio, sim, vai desapropriar algumas áreas, sim, porque nós precisamos escoar a mercadoria. Nós temos que ter uma alça de entrada na cidade do Rodoanel, sim, mas não é como essa do Embu, que provoca trânsito.
porque isso mexe com toda a infraestrutura da cidade, até na M. Boi-Mirim. Mas nós temos que ter uma alça de entrada sim. O cidadão vem com o caminhão dele para abastecer o supermercado aqui no Parque Paraíso. Ele vem lá da Imigrantes, ele passa pelo Santa Júlia, ele passa encerrou pelo o tempo, Jacira. infelizmente. Vamos para a próxima pergunta. Não sei se o senhor sabe, mas nós temos 1 hora para a gente concluir, fazer entrevista, porque o Instagram ele vai derrubar a nossa live aí quando completar 60 minutos. Aí nós temos que fazer a finalização antes dele derrubar a gente. Mas vamos a para a próxima entrevista pergunta. tão boa que o Instagram vai... Muito legal. Eu acho que não. Que mais? Ele cumpre isso aí ao pé da letra. Vamos para a próxima pergunta. Vamos falar agora, ainda dando um exemplo do mundo empresarial, né, que aí já é um pouco a nossa praia, e a gente quer lhe fazer a seguinte pergunta. As empresas, atualmente, elas investem muito em tecnologia, né? Claro, com o objetivo de enxugar a sua operação e se tornar mais ágil, né, com o objetivo de ganhar mais eficiência, atraindo investidores, mais clientes e, claro, com isso, obter mais resultados, né? Caso o senhor vença a eleição, o que pretende fazer para que a operação da prefeitura seja mais eficaz e para que possa verdadeiramente atuar onde mais importa, que é cuidar das pessoas? Como eu te falei, o empresariado ou mesmo a população, eles pagam imposto sem problema nenhum. O problema é o benefício. Quer dizer, qual é o benefício que a cidade vai oferecer? Por exemplo, a Coca-Cola ia vir para cá, mas colocaram tanto obstáculo. A Coca-Cola precisava da drenagem do solo, ela precisava de uma estrada asfaltada, que ali ia ser ali em frente à Bering. Né? Colocaram tanto obstáculo que ela foi para outra cidade. Né? Nós tínhamos aqui a Natura, que foi embora, mas porque tem a lei de mana. Pessoal, vamos rediscutir essa questão, vamos ver o que o empresariado precisa. O importante é que ele contrate aqui. Nós tínhamos a Cimes, na cidade da Tapsirica da Serra, que era ali na terreno que é onde tinha o complexo da prefeitura. O problema é que a Cimes tinha mão de obra tudo de fora. Aí também não ajuda o município, que é a contrapartida. Então, assim, nós temos que auxiliar. Vocês têm uma organização. Essa organização ela tem que falar para o prefeito o que ela precisa. E o prefeito vai falar as condições. E nós vamos buscar o meio termo. Para a prefeitura, o meio termo é que a empresa fique na cidade e que ela contrate as pessoas. Se o meio termo para a empresa é redução de imposto, se é facilitar a vida dele no escoar a mercadoria, com estradas boas. Foi quando eu discuti, por exemplo, as empresas que têm ali de fabricação de bloco na região da Lagoa. Ali eu sempre falei, tem que asfaltar e tal. Ainda bem que esse governo foi lá e asfaltou, porque é uma coisa lógica. Tem que ter a questão da entrada e saída de mercadoria na cidade. E vou falar do Rodoanel. O cidadão que quer abastecer o supermercado aqui, ele está lá na Imigrantes, ele passa por todos os bairros, vai lá no Imbu, para depois entrar na cidade de Tapsirica da Serra. Isso é um absurdo. Nós temos que ter uma alça aqui, e nós temos locais que a 20 metros dá para você fazer uma alça. É essa discussão que nós temos que fazer. Agora, nós temos que provocar um fórum de discussão. 20 segundos, candidato. 20 segundos para concluir sua resposta. Onde teve um fórum de discussão entre sociedade, prefeitura e empresários. A sociedade ela tem um interesse, é óbvio, ela tem seus filhos aqui. Nós precisamos também de uma mão de obra qualificada. Não adianta você ter empresas e não ter mão de obra qualificada, vai ter que buscar de fora mesmo. Nós temos aqui o plano do Instituto Paulo Souza, que até hoje está na gaveta. Eu que desengavetei em 36 dias, mas não deram continuidade. Nós já teríamos o Instituto Paulo Souza aqui, a escola técnica. Perfeito. Candidato, quando eu fiz a pergunta para o senhor, na verdade foi mais no sentido de entender qual seria a sua proposta para enxugar a prefeitura e torná-la mais ágil. Porque, vou dar um exemplo para o senhor. Hoje, na minha empresa, por exemplo, eu tenho vários softwares que eu contrato para que eu consiga automatizar a maioria dos processos da empresa. Ou seja, em vez de usar 5 funcionários, eu consigo fazer tudo com 1 funcionário ou 2. E melhor do que os 5. Com isso eu consigo ter uma despesa menor, atender meus clientes melhor ainda, automatizando o processo e tendo mais lucro com isso. Então, eu acredito que 2.700 funcionários, é claro que eu teria que conhecer melhor toda a operação da prefeitura para entender se é um número razoável ou não. Mas, assim, do ponto de vista geral, a ideia seria o seguinte: o que o senhor faria especificamente relacionado à tecnologia para otimizar os trabalhos e o atendimento à população?
A tecnologia ela faz parte do nosso governo. Se tem uma pessoa que propôs isso, foi eu. Inclusive, eu fui lesado essa semana aí, uma semana que eu fui, porque eu não fui com a carteirinha do SUS e não quiseram me atender. Tá entendendo? E eu falei o quê? No meu governo, vai informatizar tudo. O cidadão vai ter um cartãozinho, ele vai passar lá e a vida dele está no computador, independente de cartão do SUS ou não. Ah, mas é obrigado. Não, vai ter o cartãozinho, ele passa ali, a vida dele, da família dele está ali. Nós temos que informatizar tudo. Aí Perfeito. é uma questão também de estudo da situação. Eu não sei a situação atual. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte: o que existe hoje é muito papel. É prontuário, tudo assim, ó. A carteirinha de Itapecerica da Serra é um papel sulfite. É um papel sulfite que molha no bolso. E tudo é papel. Vai mandar para a secretaria, é papel. Poderia colocar tudo isso dentro de um aplicativo, por exemplo? Tem que informatizar tudo. Né? Agora, o número específico de concursados, eles vai se manter. Não tem como demitir o funcionário concursado. Não é assim. O que nós podemos dizer, ó, não vai ter concurso para determinada área, porque já supre o número de funcionários. Perfeito. Candidato, vamos então seguindo aqui a nossa live. Vamos para a próxima pergunta. Existe muita queixa da população em relação às leis que regem a Zona Azul. Vamos falar de Zona Azul agora. Não está em questão a necessidade ou não, mas sim uma série de melhorias que poderiam contribuir se houvesse tolerância mínima no tempo de estacionar. Seja para o lojista, nos casos de desembarque e embarque de mercadorias, bem como nas compras rápidas pelos munícipes, que muitas das vezes evitam a área do comércio local devido à Zona Azul. Além do fato da arrecadação não gerar receita relevante para o município, por ser terceirizada. Ela não cumpre o propósito principal, que é gerar estímulos para o comércio e fomentar a economia local. O que o senhor tem a dizer sobre a Zona Azul, nesse caso? Então, a Zona Azul, para mim, ela será utilizada como um sustento, vamos dizer assim, né, social. Em que sentido? Eu tenho o projeto do hospital municipal e eu preciso de dinheiro também para manter o quadro operacional. O Zona Azul, para mim, será um instrumento, um dos instrumentos para arrecadação para o hospital municipal, qual eu quero implantar na cidade de Itapecerica da Serra. E a regra é simples. A primeira hora é gratuita. Não sei se vai arrecadar 10 mil reais por mês ou 5, não importa. O dinheiro vai ser destinado para o hospital municipal. Vai ter uma conta específica para o hospital municipal. Para o hospital. A primeira hora é gratuita para o cidadão, então ela é social, é um Zona Azul social. A segunda hora, a terceira hora, o dia todo, ele vai destinar isso para o hospital municipal. Porque hoje eu não sei qual é a arrecadação do Zona Azul e também não sei para onde vai esse dinheiro. O que eu sei é, se meu carro for roubado por 2 ou 3 reais, eu não vou ter meu carro de volta. Né? E outra, a questão você precisa pagar é uma dificuldade imensa. Né? Nós temos que resolver essa questão. Aí entra a questão da informatização, que vamos pensar da forma mais prática, o cidadão liberar o carro dele a partir de 1 hora. É isso. É a melhor proposta. Perfeito. Vamos falar de trânsito agora, candidato. Pelo amor de Deus. Caro candidato, você reconhece que a nossa cidade exagera no excesso de radares? A coisa pega pesado agora. No excesso de radares com a intenção principal de arrecadação, ao invés de ações educativas? Se eleito, você pretende substituir alguns radares por lombadas eletrônicas? O lombado eletrônico, a gente só tem que fazer o planejamento do custo disso. E se vamos ter verbas para isso, que é uma saída também. Por outro lado, nós temos um problema aqui que é de informação em relação a determinados radares que às vezes está escondido atrás de uma árvore, atrás de um poste. Ele é um radar para, na verdade, punir as pessoas e não para informar as pessoas que aquela região tem que andar 40 por hora por causa disso ou daquilo outro. Né? Então, assim, você tem, de fato, pessoas que abusam na questão do trânsito, mas também não podemos ter uma prefeitura que a intenção dela é arrecadar e não informar o cidadão. Por quê? Multar no primeiro incidente do cidadão. Essa é uma coisa que nós temos que discutir. Em relação às lombadas eletrônicas, eu sou a favor, a redução. Né? Sou a favor. Agora, isso depende do estudo, do impacto, quanto custa, etc. O que não dá para continuar essa indústria da multa. Nós temos que suspender isso,
fazer uma avaliação dessa empresa terceirizada, que ela já foi palco de denúncias de corrupção e etc. Verdade. Nós temos que fazer aqui uma auditoria pública. Aliás, a Secretaria de Trânsito, ela é uma das secretarias mais corruptas da cidade de Itapecerica da Serra. Ninguém quer falar isso. Todo mundo tem medo de falar. É a secretaria mais corrupta, tá? Que nós vamos fazer uma auditoria muito bonitinha ali. Certo. Candidato, o senhor acabou de fazer aí uma denúncia muito grave com relação à Secretaria de Trânsito. O senhor tem evidências, candidato, desses atos de corrupção na Secretaria de Trânsito? Olha, não é o caso aqui de eu começar a falar como é que eles funcionam a corrupção. Não é para isso. Tá? Quem já foi multado aqui, com certeza deve saber como é que funciona aqui. Tá? Então, aí se a Secretaria de Trânsito se sentiu ofendida, ela que me processe. Tá? Eu estou falando aqui enquanto um cidadão que já fui multado indevidamente nessa cidade, tá? E eu sou um dos caras que me queixo e eu sou a prova viva. Eu já fui multado aqui porque eles não gostam de mim, pô. Entendeu? Não gostam de mim, multaram. E aí você vai fazer a defesa, é a palavra deles, eles não têm foto, eles não têm nada. Só coloca lá, não sei o quê, não sei o quê. Matava 40, 20 por hora, não sei o quê. Um problema sério aqui na cidade de Itapecerica da Serra. Mas se a secretaria tem alguma coisa contra, pode falar que eu mesmo me uso para ser o responsável disso aí. Ok, candidato. Vamos prosseguir, então. Já estamos chegando no final, candidato. Mais 3 perguntas e a gente encerra a nossa sabatina. Vamos falar de treinamento e capacitação. Senhor candidato, se desejamos melhorar a prestação dos serviços em nossa cidade, falamos um pouquinho aí na questão da tecnologia, né? Teríamos que atrair escolas técnicas de capacitação profissional, como, por exemplo, o Senai e o Senac. Isso favoreceria o interesse de empresas em investir mais em Itapecerica. Qual o seu plano para atrair escolas de captação de mão de obra, principalmente para os jovens? Olha, nós temos que, primeiramente, trabalhar com o que nós temos dentro das nossas condições. Eu já falei aqui no bloco anterior que nós temos aqui o projeto feito do Instituto Paulo Souza, Escola Técnica, que seria onde é o sítio dos Patos ali. Que até hoje, e olha que eu vi esse projeto em 2014, ele está pronto. O espaço é ali, para ser escola técnica. Se fosse em 2014, se nós iniciássemos aquilo ali, nós já teríamos já esse espaço aí. Né? Então, nós temos que capacitar essa garotada que sai do ensino médio e não sabe o que fazer. Eu sou um defensor das escolas técnicas. Né? Não sou desse ensino convencional, esse ensino médio aí. Mas nós vamos trabalhar com o que nós temos. Eu vou dar um exemplo de empregar rápido, que é a guarda-mirim dessa cidade. Aqui na cidade tem o supermercado Kyudai, vou fazer propaganda deles, que é um exemplo. Sem toda essa mega infraestrutura de Senai, já ouvi falar bem deles. Para implantar. Mas eu vou dar exemplo de quem está ajudando e quem está empregando. Primeiro, o supermercado Kyudai, tá? E a guarda-mirim, que nem está aqui na cidade, está fora. Eu acho que ali deve ter, sei lá, uns 15 a 20 jovens, né, que estão ali trabalhando bem ou mal, ganhando um recurso. Eu não sei quanto ganha. Tem um outro pessoal que fala, não, mas está explorando. É preferível ele estar ali trabalhando com um salário até pequeno do que ele estar aqui na boca de fundo. Então, eu vou dar aqui um exemplo rápido que qualquer empresário da cidade poderia fazer, assim como que o DAI está fazendo. E a Guarda-Mirim. Estou falando coisa rápida. No nosso programa está explícito a escola técnica, está explícito o Senai, né? O sistema SESI de ensino também é importante. Eu quero discutir aqui a educação do nosso município, por isso eu sou um defensor das escolas militares. Quer dizer, a educação ela é um conjunto. 10 segundos, candidato. 10 segundos. Vamos para a próxima pergunta. Obrigado, nós candidato. Nós vamos trabalhar nisso com coisas práticas. Nós vamos pegar experiências que estão funcionando. Se um supermercado desse contrata 15, 20 pessoas, nós temos que saber como é que ele está fazendo isso. Verdade. Temos que chamar essas pessoas para dar o exemplo e perguntar para esses meninos da guarda o que eles acham disso. Porque eu vejo muitos que saem dali, já saem para outras empresas. É um meio caminho, está ótimo. Verdade. Candidato, desde que integrei o SEIS, notei a seriedade do grupo em criar estímulo de valorização do comércio local. É um pequeno passo onde os próprios empresários buscam soluções de fomento da economia. No entanto, sabemos que Itapecerica sofre muito com o fato de que os outros empregos
gerados provém do comércio local ou do funcionalismo público, o que é insuficiente para termos uma economia sólida e sustentável. Qual será o seu plano para atrair mais investimentos de empresas na cidade? Nós temos que entender que nós estamos diante de um desafio. Não podemos aqui nos iludir, né? Nós temos um dólar que está assim, quase R$ 6. O problema do Brasil está aí. Você quer saber o problema do Brasil? É o dólar. O problema do dólar. Então, assim, a cidade de Tapicerica da Serra, não vamos resolver os problemas dela da noite para o dia. O comércio local, ele emprega, mas sei lá, 10%, 15%, não sei. Tá? Eles é que tem que falar quanto emprega de fato aqui. Nós vamos ter que tratar essa realidade da pandemia a partir do ano que vem. Nós, aqui em Tapicerica da Serra, ficamos fechados mais de, sei lá, quase 6 meses aí. Quantas lojas foram fechadas? E o que foi feito por isso? Eu, particularmente, quando começou a acontecer isso, falei, olha, isso vai dar problema, nós temos que rediscutir isso. Sabe quem está sofrendo hoje? As escolas particulares. Alguém está socorrendo as escolas particulares da cidade de Tapicerica da Serra? Ninguém discute isso. Então, nós temos coisas já latentes no município que nós temos que resolver. Quem é que vai resolver o problema das escolas? O que a prefeitura está fazendo em relação ao imposto e etc. para salvar determinadas escolas particulares que não estão aguentando, que vão fechar suas portas? Então, nós temos que, primeiramente, conversar com vocês o problema da pandemia e as consequências na nossa cidade, que fechou muitas lojas aqui e provocou desemprego e provocou o fechamento dessas lojas. Candidato, quero agradecer muito. Nós estamos aí, chegando ao final da nossa entrevista, da nossa sabatina. Quero agradecer muito ao candidato Erlon Chaves por ter aceito o convite dos empresários de Tapicerica da Serra para participar desse bate-papo aqui, dessa entrevista, que foi muito legal. Pena que passou muito rápido. Realmente estava muito interessante a nossa conversa. Muitas coisas aqui foram colocadas para o candidato e ele respondeu. Essa live vai ficar gravada no Facebook, no YouTube da conta da Câmara dos Empresários. Qualquer momento vocês podem ir lá ouvir e ver novamente a proposta do candidato. É uma pena que é apenas 1 hora, porque senão a gente ainda poderia ouvir a proposta de plano de governo do candidato. Candidato, eu gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais e o seu boa noite aí aos nossos participantes da nossa live de hoje. As minhas considerações elas são simples. Qualquer outra discussão, além do plano diretor, da lei de zoneamento e lei de mananciais, é falácia, é conto do vigário, é o conto de fada. A nossa cidade ela aumentou de gente. Tem muita gente. Se nós pegarmos o censo de 1990, nós temos 93 mil pessoas e hoje nós temos 175 e batendo 200 mil habitantes. 177 mil candidatos. Empresas saíram. 177 mil, a mais atualizada. É isso mesmo. Que seja. O senhor tem razão. Eu acho que tem mais, porque você tem vários loteamentos clandestinos aqui. Esses números são falsos. Nós temos vários loteamentos clandestinos que surgiram aqui e essas pessoas não existem ainda na cidade. Tá? Então, nós vamos chegar a esse número. E as empresas que davam sustentação para a nossa cidade, eu estou falando expedição, que eu trabalhei na expedição. Expedição é que gera emprego. Aí você pode falar, mas ela está informatizada. É uma outra discussão. A expedição foi embora. Natura tinha expedição. Transroad tinha expedição. Foram embora da cidade. Tá? Então é isso que nós temos que discutir. A lei de mananciais, lei de zoneamento para saber se aqui é comércio, se aqui é dormitório, se aqui é residencial e etc. Caso contrário, é conversa fiada dos outros candidatos. Saudações e até breve. Candidato, quero agradecer mais uma vez a sua participação, por ter aceito o nosso convite. Pedimos desculpa aí à galera que estava participando, se a gente não pôde responder alguma pergunta de vocês. Quero agradecer novamente a toda a equipe do SEIS que colaborou e se planejou para que fosse possível essa sabatina inédita na cidade. A gente torce muito para que os empresários e a população escolham a melhor opção para a cidade, baseado em proposta, baseado em soluções como essa hoje apresentada pelo candidato Erlon Chaves. E quero dizer a todos que estamos muito felizes pela participação de vocês e deixar aqui o nosso boa noite, o convite para a próxima live, que vai ser amanhã, né, com o próximo candidato, o senhor Nakano, né, que vai participar da nossa live. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, candidato. Muito obrigado. Obrigado.